ao doutor José de Arimateia Neto, aqui representando a Advocacia Geral da União. Excelentíssimo senhor deputado Heitor Ferrer, presidente da audiência, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e os senhores. Eu espero, presidente, não ter que gastar todos esses 10 minutos, até porque as matérias de direito, de fato, já foram muito bem explanadas, né? Nós tivemos aqui excelente aula proferida pelo colega Alfredo Marques, advogado, no que diz respeito às questões de fato, pelo doutor Jean, da Superintendência do Patrimônio da União, pelo doutor Leonardo, juiz federal, da Justiça Federal daqui do Ceará. De maneira que eu vou procurar ser mais sucinto. De fato, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra a nova redação dada ao artigo 11 do Decreto 9.760, alegando e visando garantir o contraditório, a ampla defesa, garantir a notificação, o convite pessoal e nominal de cada um dos interessados. O artigo 11, na sua redação anterior, dizia que para a realização do trabalho, a SPU convidará os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital. Se for certo, pessoalmente, incerto, por edital. Para, no prazo, apresentar os documentos, estudos, oferecerem plantas e outros esclarecimentos concernentes ao terreno. Esse é o que se chama, no próprio julgamento do Supremo, quando um dos ministros diz que o processo de demarcação do terreno de marinha, da linha de pré-mar, ele se dá em duas fases. Uma primeira fase é esse primeiro chamamento, onde a administração pretende colher informações e subsídios para ela fazer essa demarcação. Um segundo momento está previsto lá no artigo 13 do decreto, que é quando já uma vez definida a linha de pré-mar, antes da sua homologação, se notifica, se convida novamente todos os interessados, e agora aqui a gente pode dizer que tem conhecimento quem são certos, porque aí você já terá traçado provisoriamente aquela linha de pré-mar, né? Então, nesse segundo momento, é que se abriria a oportunidade para o contraditório e a ampla defesa. É a oportunidade que as pessoas que não se satisfizessem com aquela demarcação feita pela Superintendência do Patrimônio da União, né, interpusessem as suas impugnações. É um processo administrativo onde está garantido, nos termos da nossa Constituição, contraditório e ampla defesa. Veio a alteração pelo artigo 5º, certamente o legislador aí pretendendo abreviar esse processo, que é longo. Veja só, nós estamos já aqui, a linha de pré-mar é de 1871, já estamos em 2011, tivemos nossa Constituição de 88, e até hoje não conseguimos demarcar no litoral brasileiro, em nenhum estado, toda essa linha de pré-mar, e definir o que é terreno de marinha, o que é praia. Então, nós temos muitas questões pontuais, muitos processos judiciais. Daí porque é interesse da União, é interesse da Superintendência do Patrimônio da União definir, né, demarcar essa linha de pré-mar e definir o que é terreno de marinha e praia, mas fazendo isso com toda correção e com todo cuidado. A Lei 8.868 dispõe sobre o processo e julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. No seu artigo 11, parágrafo 1º, diz que a medida cautelar é dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Esse é o princípio. Salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Doutor Leonardo nos trouxe aqui a informação de que, no áudio da sessão de julgamento, né, os ministros se manifestaram pelo efeito ex nunc, ou seja, de retroagir a data da Lei 14.181, é isso? 11.481. O fato é que, verificando, conversamos eu e o doutor Leonardo ali fora, que a própria lei diz também que
sendo o efeito ex nunc, sem retroagir, ele contará da data da publicação da ata da sessão no Diário Oficial da União, no Diário da Justiça da União, né? E o fato é que essa ata foi publicada, segundo a informação que nós temos até agora, sem esta observação, sem fazer essa restrição quanto aos seus limites, ou seja, sem dar essa abrangência maior para um efeito retroativo, de maneira que os processos que já passaram pela fase do artigo 11 ou que já foram ultimados, concluídos até agora, não sofrerão nenhuma influência da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a Advocacia Geral da União, por uma medida de cautela e respeito às decisões do Judiciário, principalmente da Suprema Corte, recomendou à Superintendência do Patrimônio da União que, mesmo em já tendo feito a notificação por edital, por ocasião do primeiro ato do artigo 12, da primeira convocação, recomenda que, quando dá homologação, lá no artigo 13, chame nominalmente os interessados, até porque aí você já, como já tem a linha traçada, você já tem como identificar quem é confinante, quem está dentro de área de terra de marinha, quem está fora, né? Então, esse é o zelo que a Advocacia Geral da União recomenda à SPU, né? Foram vencidos, como bem disse o doutor Leonardo, uma votação, a gente pode dizer assim, apertada, 6 votos a 4, ministro Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ellen Grace. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o processo de demarcação dos terrenos de marinha é dividido em 2 fases, e que o convite realizado por edital não é para a realização do contraditório, mas apenas visa prestar auxílio à administração pública na demarcação. A citação por edital, quando razoável, é constitucional. O contraditório e a ampla defesa são exercidas na segunda fase do prosseguimento, referida lá no artigo 13. Quando se se dá conhecimento do resultado e abre-se oportunidade às partes para entrarem com as suas impugnações administrativas, nada impedindo que elas os façam também judicialmente. Já para a ministra Ellen Grace, os terrenos de marinha, historicamente, são áreas afetas à segurança nacional. Nesta fase em que se dá o convite por edital, não existe ainda interessados, já que o procedimento visa justamente estabelecer onde fica a área de marinha. A citação pessoal demandaria mais de 10 anos, o que significaria o faticamente impossível. Então, pode acontecer ainda, de quando o julgamento do mérito, com uma decisão em sede de cautelar, de liminar, que nós ainda tenhamos uma reversão disso, porque realmente não há como o judiciário exigir de qualquer litigante ou da administração, de qualquer pessoa, o cumprimento de uma coisa que é impossível, faticamente impossível, como disse aqui a ministra Ellen Grace. Com essas rápidas considerações, nós tiramos as seguintes conclusões do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A SPU poderá dar continuidade aos processos demarcatórios que já tenham ultrapassado a fase do artigo 11, antes da concessão da cautelar, devendo notificar os ocupantes na forma do artigo 3 do Decreto-Lei 9.760/46. E isso porque a decisão liminar produz efeitos para frente, a partir da publicação da ata de julgamento no Diário Oficial da União, que foi, no caso aqui, dia 23 de março de 2011. Tal decisão não alcança a fase do procedimento administrativo que já tivesse sido concluída anteriormente a 28 de março de 2011, uma vez que os processos administrativos não devem ficar paralisados. O que se paralisa é a aplicação da norma suspensa pelo Supremo. Em razão disso, os processos administrativos que já ultrapassaram a fase do artigo 11 não ficam prejudicados por conta do efeito ex nunc da medida. Aqui se compreende os atos praticados entre 31 de maio de 2007, com a edição da Lei 11.481/2007, e 28 de março de 2011, quando publicada a ata da sessão que concedeu a cautelar. Os procedimentos em que a fase do artigo 11 já foi encerrada ficam convalidados, devendo fazer a notificação pessoal na fase do artigo 13,
para impugnação. Nada obstante, não tenha sido ele